Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Galera, avisozinho rápido. Os exercícios dessa aula estão na descrição, beleza? Vai ter um link lá que vocês vão diretamente para o Google Drive e podem baixar o PDF com os exercícios. Além disso, a sua resolução já está postada como um vídeo no canal. Então, aproveitem o resto do seu vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E hoje nós vamos tratar novamente de logaritmos na nossa queridíssima playlist de logaritmos. Nós vamos tratar sobre um assunto muito importante que é condições de existência. Isso daqui, para quem já estudou sobre logaritmos, geralmente é explicado no começo da matéria junto com a definição como uma consequência da definição. Eu não gosto de trabalhar nessa ordem, eu optei por não trabalhar assim, porque passar isso logo no começo faz com que você não lembre disso depois. Eu aposto aí que a galera que já estudou logaritmo não lembra disso aqui, eu tenho uma lembrança muito rasa. Então, porque você não estava habituado com o logaritmo, você já não tinha feito operações igual a gente já fez bastante aqui na nossa playlist. Então, se você inclusive não viu os outros vídeos, eu convido você a ver porque eles são de fundamental importância para você entender esse aqui também. Então, eu gosto de trabalhar nessa ordem porque justamente você pega um assunto que você já está vendo, que você já está habituado e coloca algumas outras regrinhas nele para que a coisa funcione belezinha, ok? Aí existem também diversas questões que tratam desse tipo de problema aqui, então é um assunto importante, mas de novo, eu gosto de abordar ele mais para frente do curso, ok? Então vamos lá. Parte 4, condições de existência de logaritmos. Vamos relembrar, antes de começar, qual que é a definição de um logaritmo. Se a gente tem o log de a na base b, sendo igual a um número qualquer x, nós também temos como consequência, né, digamos assim, que b elevado a esse número x tem que ser igual ao nosso número a. Legal, interessante. E daqui a gente pode tirar algumas conclusões. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, a gente deriva as ideias de lei a partir dessa definição, e tudo aquilo que vocês já sabem, já estão careca de saber. Então, eu não irei repetir isso aqui. Hoje eu vou falar exclusivamente das condições de existência. Beleza. Então, galera, pensem comigo. Suponham que, suponham que, por exemplo, nós tivéssemos aqui um número b, ou seja, a nossa base como sendo 1. Suponha isso. Se a gente tivesse a nossa base como sendo 1, nós teríamos aqui 1 elevado a um número x, isso teria que ser igual ao a. Só que se esse A, a gente lembra que a gente está trabalhando com os números reais aqui, ok? Vamos só deixar isso bem claro aqui antes de começar. Aqui, ó, vamos abrir uma chavezinha aqui, ó, só para a gente deixar isso bem claro. A, B, X, todos têm que pertencer ao conjunto dos números reais, ok? Só para deixar isso bem claro, porque em números complexos nós temos soluções para essa equação 1x igual a A, que para um A que seja, por exemplo, 2 ou algo do gênero. Mas não é o assunto aqui, a gente está trabalhando só com números reais. Então, lembra disso aqui, ó, pertencem aos reais, ok? Então, vamos lá, pensando nos números reais. 1 elevado a x igual a A. Esse A, nesse caso aqui, ele só pode ser 1. Porque, por exemplo, se a gente tivesse aqui 1 elevado a esse número x dando igual a 2, nos números reais isso é impossível. Então, nós temos que garantir que esse b aqui, ó, nós temos que garantir que esse b ele seja diferente de 1. Certo? A não ser que esse A for 1 aqui. Aí, obviamente, tudo vai dar certo. Mas para que todos os casos funcionem da maneira correta, nós temos que garantir que esse B aqui seja diferente de 1. Certo? Então, vamos lá, vamos dar o delete aqui, ó, para a gente continuar fazendo as outras explicações aqui. Beleza. Além disso, o que nós temos que garantir aqui também? Pensem comigo, se esse número B fosse um número negativo, por exemplo, menos 2,
isso elevado a um número x tem que ser igual a a. Vão existir alguns casos que também esse azinho não vai funcionar. Por exemplo, se esse número aqui, x, que a gente está analisando aqui, ó, se esse número x, que é o nosso expoente, ele for um número ímpar, o resultado aqui vai sempre ser negativo. Só que, novamente, para garantir que todos os casos funcionem, nós falamos também que caso esse x aqui, ó, caso esse x aqui venha a ser um número, por exemplo, um número par ou um número ímpar, o nosso azinho ele tem que ser positivo. Ele tem que ser positivo. Por que que ele tem que ser positivo? Aqui, ó, vamos anotar ele aqui, ó, o nosso azinho positivo. O nosso logaritmando aqui tem que ser positivo. E por que isso acontece? Justamente porque se esse x aqui for um número ímpar, isso aqui nunca vai conseguir ser um número positivo, certo? Porque, por exemplo, se nós tivéssemos menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, nós teremos aqui menos 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e com esse menos aqui vai ficar menos com menos, que vai dar mais, isso aqui tudo é mais, e mais com menos vai dar menos, beleza? Então, é essa a explicação. Isso aqui é para garantir que todos os casos dos números reais funcionem, ok? Para números complexos, a coisa muda. Não pensem em números complexos. Eu sei que vocês não gostam de pensar muito em números complexos, mas evitem. Pelo menos nessa época aqui agora que vocês estão vivendo, beleza? Então tá, o A tem que ser maior que zero também. E agora vamos imaginar uma situação em que o B, o nosso querido Bzinho, a nossa base aqui, que o nosso B seja um número negativo também. Como a gente já tinha colocado, a gente até já tinha feito essa definição, né? Com o b sendo um número negativo. E aí, para não ocorrer problemas com o nosso resultado aqui, igual a gente já tinha falado, tanto o resultado tem que ser positivo, tanto o nosso bzinho vai ter que ser positivo também. Beleza? Então, essas são as três condições de existência dos logaritmos aqui, ó. Essas, de fato, são as condições. Nossa, esse C ficou tenso aqui. Essas são as condições de existência dos logaritmos. É muito simples de guardar, é só você lembrar que o a e o b ambos têm que ser positivos e o b ele tem que ser diferente de 1. Isso aqui é da definição de logaritmo e das funções exponenciais aqui. Maravilha? Então tá, essas são as três condições de existência. Agora eu vou vir aqui para vocês, vamos imaginar um seguinte exemplo. De novo, eu vou deixar isso aqui, mas eu vou formular um exemplo aqui com vocês e eu já retorno. Bom, já voltamos aqui. Nós temos dois exemplos, por incrível que pareça, tem mais um aqui embaixo, sobre modos e como que a gente vai aplicar a condição de existência, né, que seriam as nossas queridas definições de logaritmos, né? Então vamos lá. Para quais valores de x existe a expressão log na base x de x mais 2? Primeira coisa, eu deixei aqui do lado para a gente poder ir consultando e relembrando. Lembra que a base tem que ser positiva, o nosso a, que é o nosso logaritmando, também tem que ser positivo, e a base tem que ser diferente de 1, certo? Já está ali, ó, já está tudo escrito ali em cima. Mas como que a gente aplica isso aqui? Nós temos aqui, ó, o log de x mais 2 na base x. Qual que foi a primeira coisa que a gente falou? Que a base, que é x ali embaixo, ó, tá vendo aquela base x? Ela tem que ser diferente. Ó, x tem que ser diferente de 1 e isso para o caso da base. E x tem que ser positivo, certo? Então, para a base, isso aqui são coisas da base, beleza, gente? Ó, base. Isso são as consequências para a base. Eu acho que eu até vou fazer invertido isso aqui, ó. Eu vou, no primeiro tópico, eu vou colocar aqui as consequências para a base. E aí sim a gente aplica. Vamos de novo aqui então, ó. Para a base, nós temos que o x ele tem que ser diferente de 1 e o x tem que ser maior do que zero, ou seja, o x tem que ser positivo. Beleza? Isso são as consequências para a base. Agora, vamos pensar no caso do logaritmando.
que seria o nosso azinho, logaritmando. No caso do nosso logaritmando, que é o nosso x mais 2, nós temos que x mais 2, qual que é a única restrição? Que ele tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero. X mais 2 é o nosso a. Então, passando o 2 no outro lado da equação, nós temos da inequação, né? Nós temos que o x tem que ser maior que menos 2, beleza? Então, no final das contas, nós temos uma, duas e três restrições aqui, certo? O x tem que ser maior que zero, diferente de 1, e ele tem que ser maior do que menos 2. Só que perceba o seguinte aqui, ó. Se o x, se o x ele tem que ser maior do que menos 2, e ele tem que ser maior do que zero, se ele for maior do que zero, ele já vai ser maior que menos 2, né? Então, naturalmente, a gente poderia considerar somente assim, ó. Se a gente fosse escrever uma resposta aqui, inclusive aqui nós já temos o nosso número 2, né? Se a gente fosse escrever uma resposta para essa pergunta, nós teríamos então que o nosso x aqui, ó, o nosso conjunto de solução para essa equação tem que ser, abre chave, x, ele vai pertencer aos números reais, tal que, tal que, tal que. Isso aqui é uma notação de conjunto de solução que a gente já que é uma noção que vocês têm que ter previamente a esse curso de logaritmos, ok? O x tem que pertencer aos números reais, tal que. Essa barrinha aqui, ó, significa tal que. O x ele tem que ser maior do que zero e x tem que ser diferente de 1. Beleza? Maravilhoso. Belezinha. Então, essas são as duas condições, justamente porque essa daqui ela é ofuscada pela primeira condição de o x ser positivo, já que quando ele for positivo, ele já vai ser maior do que menos 2. Belezinha? Belezinha? Então tá. Nós temos isso aqui como solução para a nossa primeiríssima equação. Seria, não é exatamente a solução, né? Isso que eu escrevi aqui. Isso seria as condições para que x existe. Então, é até meio errôneo usar S aqui. Eu vou deixar só dessa maneira aqui, certo? Então, tudo bem. Vamos lá. Número 2. Quais valores x não pode assumir na expressão tarará? Perceba o seguinte, isso aqui é uma expressão que não tem só um logaritmo, então nós precisamos transformar ela em um logaritmo só. Como que nós fazemos isso? Primeiro passo, verificamos que as bases são 7, ou seja, elas são iguais, e que a gente tem uma soma. Soma vira produto, se tem logs de bases iguais. Para fazer isso, nós vamos manter a escrita logaritmo. Qual a base? A base é 7, a base é igual para os dois, né? 7 de. Agora, nos logaritmandos, eu ia falar expoentes, nós temos que multiplicar eles. Então, nós teríamos x mais 1, tudo isso aqui multiplicado por 2. Ok, prosseguindo aqui, nós vamos ter log, repete a nossa basezinha, 7 de. Agora nós precisamos fazer uma distributiva aqui nesses dois valores. Fazendo essa distributiva, nós vamos ter 2x mais 2. Beleza? Esse é o logaritmo que a gente vai ter que analisar aqui. Ó. É para esse logaritmo que nós vamos analisar as condições de existência no final das contas. Belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar as condições para base. Para base. O que nós temos aqui na base? Nós temos 7. 7 já é positivo, né? A base não tem que ser positiva e diferente de 1, como a gente já tinha escrito aqui em cima, ó. A base tem que ser diferente de 1 e ela tem que ser positiva. Pô, nós já estamos tranquilinho, já estamos de boa aqui na base, então, sem restrição, já que o nosso 7 já está valendo. Vamos então analisar agora o nosso logaritmando. Então, logaritmando. Analisando aqui o nosso logaritmando, o que nós temos? Para o nosso logaritmando, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Nós temos 2x mais 2. Tudo isso aqui tem que ser o quê? Galera, lembra, logaritmando positivo. Base positivo diferente de 1. Logaritmando positivo, ou seja, maior do que zero.
Isolando o x, nós vamos ter 2x tem que ser maior que menos 2 e x vai ter que ser maior. Passa esse 2 que está multiplicando do outro lado dividindo. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, beleza? Então temos aqui, ó, o x tem que ser maior do que menos 1. Por quê? Substitui o menos 1 ali. Quando a gente tiver x maior que menos 1, ó, eu falei errado, desculpa. Quando a gente tiver x igual a menos 1, isso aqui vai dar menos 2. Esse total aqui, ó, vai dar menos 2 mais 2 vai dar zero. E 7 elevado a nenhum número tem como dar zero, beleza? Então tá, a gente já tem aqui então que o x tem que ser maior do que menos 1. É a nossa única condiçãozinha aqui, belezinha? Para que isso dê positivo, ou seja, pelo logaritmando dá positivo. Como que nós vamos escrever isso aqui então? Vamos escrever isso aqui. Para escrever isso aqui, nós vamos ter que o nosso x vai pertencer aos números reais, tal que, ó, agora percebam, a base já está certa, então o nosso x, a única restrição dele, como a gente já viu por essas condições de existência aqui, ó, presta muita atenção nessas condições aqui, ó, como nós já vimos nessas condições de existência aqui, o nosso queridíssimo x só tem que ser maior do que menos 1. Belezinha? Então é isso aqui, ó. Seriam as nossas restrições, né, para que o x, nesse caso, funcionasse. Só que perceba o seguinte, na nossa pergunta, ele está perguntando os valores que x não pode assumir. Então, isso aqui que você fez está certo. Você achou isso tá correto. Só que não é a resposta para a pergunta. A resposta para a pergunta, nesse caso, os valores que x não pode assumir, então seria x não pode ser menos 1. Essa é a resposta final. Essa é a resposta final para o problema. Beleza? Então, o que eu tinha para falar de condição de existência de logaritmos para vocês é isso. Eu vou deixar de novo nessa telinha aqui, porque ela condensa tudo que a gente já falou aqui, né? Base, positivo maior que 1 e logaritmando positivo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam aproveitando a playlist. E não se esqueçam de fazer os exercícios. É sempre muito importante fazer os exercícios para fixar o conteúdo, correto? Então, um abraço para todos vocês, espero muito que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo.